Então agora nós vamos para a segunda espécie de pena, que é essa aqui, ó. A segunda espécie de pena são as penas chamadas restritivas de direitos, também conhecidas como penas alternativas. É rigorosamente a mesma coisa. Pena restritiva de direito ou pena alternativa é a mesma coisa, né? Por que pena alternativa? Porque era uma alternativa à pena de prisão. Ao invés do sujeito ir para a cadeia, sofrendo todos os malefícios que uma pena de prisão pode trazer, né? E um custo enorme para o Estado. Há um estudo aí do CNJ que diz que cada preso custa por mês para o Estado cerca de R$3.000. Tendo em vista que nós temos no Brasil 710 mil presos, já passou essa cifra, então são mais de R$2 bilhões gastos todos os meses com presos. É muito dinheiro, né? A pena alternativa, ela, além de o Estado não gastar, ele ainda recebe, porque é o sujeito que tem que, né, bancar ali. Então, é muito convidativa. A ONU, através de muitas recomendações, principalmente as chamadas regras de Tóquio. Regras de Tóquio são as recomendações da ONU para a aplicação de penas alternativas, né? Ela estimula, né, os países a ter pena alternativa. Mas, enfim, tem pessoas que são quase que animais e que, infelizmente, têm que ficar isolados. Digo mesmo infelizmente, porque eu, sinceramente, enquanto ser humano, não consigo entender uma pessoa presa, né? Não consigo entender. Mas até consigo suportar essa ideia, tendo em vista que algumas pessoas não têm condição de convívio social mesmo e precisariam estar isoladas, né? Mas nós devemos privilegiar as penas ditas alternativas. As penas alternativas, vou falar pena alternativa, restritiva de direito é a mesma coisa, né? Mas eu vou falar pena alternativa que é mais fácil. As penas alternativas, elas têm uma característica interessante, elas são substitutivas. Por quê? Porque elas substituem a pena de prisão. Na verdade, lá na sentença, no momento da condenação, o juiz não condena uma pena alternativa. Ele não diz assim, diante do esposo, condena 2 anos de prestação de serviço à comunidade. Não. Ele condena uma pena de prisão. Pena de prisão, ele diz, diante do esposo, condena 2 anos em regime aberto, 2 anos de reclusão em regime aberto. E tendo em vista que o réu é merecedor, cumpre as regras X e Y, substituo, converto a pena de prisão em prestação de serviço. Tudo bem? Então ela é substitutiva, guardem isso. Por quê? Porque é uma questão de título executivo. Vamos imaginar que o réu fosse condenado a prestar serviços e não cumprisse. Não iria para a cadeia, porque o título executivo não é ir para a cadeia. Mas no atual formato ele vai para a cadeia sim. Por quê? Porque ele foi condenado a uma pena de prisão. Por merecer, substituiu por alternativa, mas se não cumpriu a pena alternativa, volta, reverte para a pena de prisão. Então a pena alternativa é substitutiva. Há 2 casos que não. Há 2 casos em que a pena alternativa é aplicada diretamente. O primeiro deles é na lei de drogas. Vocês sabem que a nova lei de drogas ela não pune com prisão o usuário. O usuário tem um crime lá na lei de drogas, artigo 28, que diz porte para uso próprio. Plantio para uso próprio. Se o sujeito portar drogas para uso próprio, ele não vai para a cadeia. Não tem pena de prisão. Então, qual é a pena para o porte para uso próprio? É pena alternativa. É pena restritiva de direitos. Essa é a pena para o porte para uso próprio. Compreendido? E se ele descumprir? Multa. Para ele não vai.
Se ele descumprir, converte em multa. Para a cadeia ele não vai. Há outro caso em que a pena restritiva de direito ela é direta e não substitutiva, lá na Lei dos Crimes Ambientais. Você sabe que na Lei dos Crimes Ambientais tem uma regra própria para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode sim ser punida, né? Pode sim ser punida criminalmente, não é? Mas é claro que a pessoa jurídica não pode de jeito nenhum ir para a cadeia, né? Então, embora ela possa ser punida criminalmente, ela não vai para a cadeia. Assim sendo, qual seria a pena para a pessoa jurídica? A alternativa, né? Até o encerramento das atividades, suspensão e outras coisas mais. Ok? Vamos dar uma olhada nos slides. Então, as penas restritivas de direitos. E como eu disse para vocês, as penas restritivas de direitos também são chamadas de penas alternativas, por serem alternativas à pena de prisão. Tem caráter substitutivo, pois substituem a pena de prisão. O juiz aplica a pena de prisão e substitui por alternativa, converte em alternativa, né? Então, aplica a pena de prisão e converte em alternativa. Compreendido? Muito bem. Agora, eu disse que tem exceções, né? Eu falei da lei de drogas e falei também da lei de crimes ambientais. Guardem isso, que aí nesses casos não seria substitutiva. Para a substituição, ou seja, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, para a substituição, são necessários 3 requisitos. Então, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, são necessários 3 requisitos. Quais seriam os requisitos? E aqui eu chamo a atenção dos senhores que os requisitos são bem simples, fáceis mesmo, mas são cumulativos. Então, são 3 requisitos cumulativos. Tem exceções, tem umas causas aí, então tome cuidado, né? 3 requisitos para que seja um direito, não uma faculdade, para que o réu tenha direito de substituir a sua pena de prisão por alternativa. Dá uma olhada. Então, os 3 requisitos, o primeiro deles é o seguinte, que a pena em concreto, a pena aplicada, seja de até 4 anos. Pena aplicada de até 4 anos. Então, veja, se o condenado tiver uma pena de 1 ano, 2, 2,5, 4, tem direito à alternativa. 5, 10, 15, 20, não. Não, essa é a regra, pena de até 4 anos. Pode ser por um crime ou mais de um crime. Às vezes tem concurso de crimes, você soma uma com outra, né? Mas, mesmo assim, pode passar, não pode passar de 4 anos. Então, a pena de até 4 anos. Devo lembrar os senhores que há exceção, tá? Por exemplo, a pena, quando o crime tiver violência ou grave ameaça à pessoa, se o crime tiver violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, roubo, mesmo que a pena seja de até 4 anos, não dá direito. Não dá direito. Então tem que ser sem violência ou grave ameaça à pessoa. E outro caso, aí é o contrário. Crime culposo, sempre cabe alternativa. Então, mesmo que a pena seja superior a 4 anos, mesmo que ela passe de 4 anos, caberia pena alternativa. É muito difícil você ter crimes culposos tão elásticos assim. Mas, na teoria, é bem simples. Se o crime culposo tiver pena maior que 4 anos, cabe pena alternativa. E aí é uma pegadinha na prova, porque eu já vi cair a seguinte alternativa. Só caberá a pena alternativa se a pena for até 4 anos. Aí a pessoa lembra da regra geral. Sim, claro, só até 4 anos.
e está esquecendo o crime culposo. Não é? Então, nunca a alternativa pode ser imperativa. Não só se for até 4 anos. Não. Porque pode ser acima de 4 anos. Em que caso? Nos crimes culposos. Nos crimes culposos, ok? E nunca deverá, então, é poderá. Essa seria a ideia, ok? Então, esse é o primeiro requisito, ou seja, a pena até 4 anos. Segundo requisito, dá uma olhada. Além da pena ser de até 4 anos, a pena em concreto, o condenado não pode ser reincidente específico. Condenado não pode ser reincidente específico. Veja, ele até pode ser reincidente, o que ele não pode ser é reincidente específico. Pergunta genérica, resposta genérica. Reincidente tem direito à pena alternativa? Tem. E o reincidente específico? Não. Eu disse agora há pouco para os senhores, reincidente específico é aquele que reincidiu no mesmo tipo penal. Reincidiu no mesmo tipo penal. Então ele praticou um furto, que cabe pena alternativa? Cabe, é o primeiro furto, com pena alternativa. Mas aí ele foi condenado com trânsito em julgado, e aí ele cometeu outro furto. Então, como ele é reincidente em crime doloso, reincidente específico, não é em crime doloso, ele é reincidente específico, ou seja, ele reincidiu no mesmo tipo penal, qual seja no furto, nesse segundo crime ele não tem direito à pena alternativa. Ok? Isso é importante. E o terceiro e último requisito, dá uma olhada. O terceiro e último requisito é que as circunstâncias judiciais, aquelas mesmas do artigo 59, têm que ser favoráveis, circunstâncias judiciais favoráveis, né? Esse artigo 59, vocês já perceberam, né? Ele é aplicado em quase tudo aqui de pena, né? Quase tudo que fala de pena passa pelo 59. E quando nós falarmos logo sobre a aplicação da pena, pelo critério trifásico de aplicação da pena, vocês vão ver também que o 59 é a primeira fase de aplicação de pena. Então tem que conhecer o 59, tá? Circunstâncias judiciais. O que são circunstâncias judiciais? Culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, motivos do crime, circunstâncias pelas quais o crime foi praticado, as consequências do crime, até o comportamento da vítima. Eu falei rápido porque é um decoreba aí do artigo 59, mas que lá na frente eu vou falar mais especificamente. Eu vou falar do 59 e você vai anotar aí. Por hora, guardem que também para ter direito à pena alternativa tem que ter circunstâncias judiciais favoráveis. Aí no total, né, essas circunstâncias têm que ser boas para o réu. Boas para o réu. Assim sendo, vamos reprisar os 3 requisitos cumulativos. São esses, ó. Os 3 requisitos cumulativos são, primeiro, a pena em concreto, de até 4 anos, né? Com 2 exceções. Se o crime for violência ou grave ameaça, não cabe. Se o crime for culposo, mesmo que acima de 4 anos, cabe. Segundo requisito é que o condenado não pode ser reincidente específico. Até pode ser reincidente, mas não pode ser reincidente específico. E o terceiro e último requisito é que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal tem que ser favoráveis. Então tem que ter circunstâncias judiciais favoráveis. Só com circunstâncias judiciais favoráveis é que ele teria direito a uma diminuição aqui de pena. Compreendido? A diminuição não, substituição da pena de prisão por alternativa. Compreendido? Bom, eu coloquei aqui as 2 exceções que eu já falei, mas só para ficar consignado, dá uma olhada no slide. Então, atenção, né? Se o crime tiver violência ou grave ameaça à pessoa,
por exemplo, estupro, roubo, né, violência, homicídio, violência ou grave ameaça à pessoa, não cabe pena alternativa. Então, com violência ou grave ameaça à pessoa, não cabe pena alternativa. E, por outro lado, se o crime for culposo, não interessa a pena, sempre caberá alternativa, né? Mesmo que a pena eventualmente seja superior a 4 anos, né? Ainda caberá a pena alternativa, né? Porque é culposo. Culposo sempre cabe pena alternativa. Compreendido? Muito bem. O Código Penal, no artigo 43 do Código Penal, ele lista 5 espécies de penas alternativas. 5 espécies de penas alternativas. Esse é o Código Penal. Porque as leis esparsas trazem outras penas alternativas, né? Eu vou me restringir ao Código Penal, que é aquele que tem chances reais de cair. Isso, nas penas alternativas, dificilmente, nas leis especiais, dificilmente teria. Mas essas 5 espécies de penas alternativas do Código Penal, essas têm condições reais de cair. Ok? Vamos a essas 5 e eu vou falar alguma coisa sobre elas. Então, olha, o Código Penal traz 5 espécies de penas alternativas. A primeira delas, que é a mais importante, a mais aplicada, né, a efetivamente aplicada, é essa: a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Não prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Consistente em tarefas gratuitas, em hospitais, escolas, creches, etc. À razão de 1 hora para cada dia de pena. Então, o sujeito, ele acaba cumprindo tarefas gratuitas, tá, pessoal? Não remuneradas, em hospitais, creches, orfanatos, entidades culturais, né, asilos, é ali que ele cumpre essa prestação de serviços. E o quanto que ele cumpre? 1 hora para cada dia de pena. Então vamos imaginar que ele foi condenado a 2 anos de reclusão e o juiz substituiu por alternativa. Significa que durante 2 anos, todos os dias, né, seja ali sábado, domingo, feriado, dia santo, todos os dias ele deve prestar serviços à comunidade. Ok? Essa hora, ela deve ser fixada de modo a não atrapalhar a jornada normal de trabalho. Então, ela pode ser fixada de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite. E, eventualmente, as horas da semana poderão ser cumuladas no fim de semana ou em determinado dia. Se é 1 hora por dia, são 7 horas na semana. Logo, o sujeito pode cumprir as 7 horas no domingo, por exemplo. Seria possível isso? Claramente possível. Que equivaleria a 1 hora por dia. É bem maleável, né? Agora vamos imaginar que o réu queira acabar logo com isso. E ao invés de cumprir 1 hora por dia, ele queira cumprir 8 horas por dia, porque ele está de férias, ele está desempregado, e ele quer trabalhar ali com afinco para se livrar. Poderia fazer isso? Não, senhores, não. Diz a lei que no máximo, ele cumprirá 2 horas por dia, fazendo com que a pena caia pela metade. Isso no máximo. Então, se ele foi condenado a 2 anos de prisão, então durante 2 anos ele cumpre 1 hora por dia. Mas ele pode, durante 1 ano, cumprir 2 horas por dia e eliminar? Sim. No máximo 2 horas por dia. Mas, professor, você acabou de falar que o sujeito pode ficar 7 horas no domingo. Mas as 7 horas do domingo não é 7 horas por dia. As 7 horas do domingo corresponde a 1 hora por dia. Ok? Então ele não pode antecipar, ele só pode antecipar este
patamar de, no máximo, 2 horas por dia. No máximo. Não pode ser mais que isso. Compreendido, senhores? Então, essa questão aí da prestação de serviços é a mais eficiente, né? Eu já tive cliente que ia às sextas-feiras no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo cumprir pena e conheceu pessoas que disseram para ele, tem outro que vem na quinta, tem outro que vem na quarta. Então, na verdade, o hospital acaba ganhando um funcionário a mais de pessoas que estão cumprindo pena, um funcionário gratuito e muito útil para a comunidade, né? Então, é possível, sim, essa espécie de cumprimento de pena alternativa, a mais importante delas. Compreendido? Vamos ver a segunda, dá uma olhada. A segunda pena alternativa é essa, é a prestação pecuniária. A prestação pecuniária. O que seria a prestação pecuniária? Consiste no pagamento em dinheiro, olha só, hein? Pagamento em dinheiro a vítima, seus herdeiros ou entidades públicas ou privadas de caráter assistencial, do montante compreendido entre 1 e 360 salários mínimos. Então, ó, pagamento em dinheiro para quem? Para a vítima. E se não tiver vítima? Para os herdeiros da vítima. E se não tiver uma pessoa física como vítima? Entidades públicas ou privadas de caráter assistencial. E quanto que se paga? O montante compreendido entre 1 e 360 salários mínimos. Algumas observações bastante importantes. Primeiro, a lei diz que é o pagamento em dinheiro, mas aceita-se que essa prestação pecuniária seja feita de outra maneira. Por exemplo, cestas básicas. Então, quando se fala de pena de cestas básicas, é, sem dúvida nenhuma, a prestação pecuniária, cestas básicas, né? Poderia ser materiais de construção, cadeiras de roda e outros benefícios a entidades, por exemplo. Alguém pode dizer, professor, mas a cesta básica não custa um salário mínimo? Não tem problema, o montante é sempre de 1 a 360 salários mínimos. Se o juiz aplicou um salário mínimo, por exemplo, e deu cesta básica, o sujeito vai ter que dar tantas cestas básicas que completem um salário mínimo. Tantas cestas básicas que completem um salário mínimo. Isso me parece importante, né? Segundo, o salário mínimo é sempre o da época do crime. É o salário mínimo nacional e o da época do crime, não o da época da condenação. Sempre da época do crime e não o da época da condenação. Isso também é um ponto bastante favorável. Terceira condição aqui. O que for pago por prestação pecuniária desconta de uma eventual indenização na esfera civil. O fato do réu ter sido condenado a uma prestação pecuniária não significa que ele está isento de indenização na esfera civil. Não. O que ele pagar de prestação pecuniária deve ser descontado numa eventual indenização na esfera civil para não dar bis in idem, né? Quarta e última observação. A Lei Maria da Penha, que é violência doméstica e familiar contra a mulher, e que não é só violência física, diga-se de passagem, pode ser uma violência emocional, psicológica. A Lei Maria da Penha, ela no artigo 17 da Lei Maria da Penha, diz que até pode ter pena alternativa. Até pode ter pena alternativa, menos a prestação pecuniária. A prestação pecuniária, esquece, não pode ter na Lei Maria da Penha. Hoje o entendimento é que nenhuma pena alternativa caberia na Lei Maria da Penha. Nenhuma, tá? Mas esse é o entendimento jurisprudencial, porque na lei, no artigo 17 da Lei Maria da Penha, a única pena que é realmente proibida é a de prestação pecuniária. Compreendido? Legal? Alguns itens aí, muito importante. Então, essas duas primeiras, qual seja a prestação de serviço e a prestação pecuniária, realmente são as mais aplicadas. As outras, muito menos. Terceira alternativa é essa aqui, ó, dá uma olhada.
É a limitação de fins de semana. Limitação de fins de semana, que consiste em permanecer 5 horas aos sábados e 5 horas aos domingos, em casa de albergado, com o intuito de ouvir palestras. Então, repito, 5 horas aos sábados, 5 horas aos domingos, em casa de albergado, com o intuito de ouvir palestras. Isso mesmo, hein? Olha só. Aí é complicado, né? Porque, primeiro, nem casa de albergado tem. É muito raro casa de albergado, né? Segundo, se tivesse casa de albergado, quem é que ia dar palestra? Um custo para o Estado, uma tortura para o sujeito que tem que ouvir palestra. Então, na verdade, isso ainda é aplicado no Brasil. Claro, o Brasil é tão grande, né? Tem tantas regras aí espalhadas Brasil afora. O Brasil é tão grande, se aplica, mas é muito mais útil, muito mais produtivo, né? Você aplicar uma prestação de serviços ou uma prestação pecuniária do que essa daqui. A quarta pena nem aplicada porque ela precisa de regulamentação, tá? Ela é necessária regulamentação, mas ela já está prevista em lei. Essa aqui, ó. Perda de bens e valores. Perda de bens e valores. Que consiste em quê? Na perda em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Olha só, a perda em favor do Fundo Penitenciário Nacional dos bens do condenado, no montante maior entre o proveito do crime e o prejuízo causado. Então, ó, perda de bens e valores consiste na perda em favor do Fundo Penitenciário Nacional dos bens do condenado, no montante maior entre o proveito do crime e o prejuízo causado. Como nós destacamos, né? Essa perda de bens e valores, ela ainda não está regulamentada no Código Penal, mas está regulamentada na Lei de Drogas. Na Lei de Drogas tem regulamentação. Ah, professor, mas como não está regulamentado, o réu perde lá o contrabando, se ele é contrabandista? Isso daí é confisco. O confisco já existe. É que essa perda de bens e valores, ela avançará nos bens lícitos do condenado, não bens que estejam envolvidos no crime. Não, ela avançará nos bens lícitos, tá? E desta forma é necessária uma regulamentação própria ali para poder avançar nos bens lícitos, né? Então não há regulamentação ainda. Já há tantos anos que foi prevista, mas não há regulamentação. E a última espécie de pena alternativa, tinha até adiantado ali o slide, essa também é aplicada e bem aplicada. É a interdição temporária de direitos. Dá uma olhada, interdição temporária de direitos consistente na perda temporária. Eu coloquei de propósito, perda temporária. Por que perda temporária? Porque isso cai na prova, achando que é uma perda, né? De que a pessoa vai perder, nunca mais vai ter aquele direito. Não é. Aqui é apenas temporária, uma interdição temporária, é momentaneamente, né? Então, perda temporária da possibilidade do exercício de um direito. O exercício de um direito, por exemplo, a proibição de participar de concursos públicos, né? A lei fala certames de interesses públicos, não é? Exercer um mandato eletivo, frequentar determinados lugares, etc., né? Essas seriam interdições temporárias, ok?
é evidente que essa pena alternativa ela tem que ser aplicada de acordo com o que estiver relacionado com o crime. Por exemplo, eu atropelei alguém, aí eu sou proibido de participar de concurso público? Não, não é assim. Né? Agora, se eu fraudei um concurso público, aí me parece importante que eu fique afastado temporariamente dessa possibilidade. Ou, por exemplo, eu arrumei uma confusão no estádio de futebol, então eu vou ficar afastado por um período, não vou poder frequentar o estádio de futebol. Aí muito útil esta dita pena alternativa. Ok? Muito bem.